basta estar certo. É preciso saber transmitir a verdade sem despertar resistência. Schopenhauer também percebeu isso. Em sua obra sobre a dialética erística, ele menciona que aparentar ignorância pode ser uma tática eficaz para guiar o pensamento do outro. Quando alguém se sente superior intelectualmente, baixa a guarda. Explica sua posição com confiança, sem perceber que, pouco a pouco, está revelando as falhas no próprio raciocínio. Se, em vez de enfrentá-lo com um contra-argumento direto, o levamos a perceber essas falhas por si mesmo, vencemos sem luta. Epicteto dizia que não se trata de manipular, mas de servir. Se realmente queremos ajudar alguém a melhorar sua forma de pensar, devemos fazer isso de uma maneira que ele possa aceitar sem se sentir humilhado. O orgulho é uma barreira poderosa. Se o atacamos diretamente, só conseguimos torná-lo mais forte. Mas se nos mostramos humildes, se parecemos estar aprendendo em vez de ensinando, o outro se abre à possibilidade de explorar novas ideias. Isso exige paciência. A maioria das pessoas quer demonstrar conhecimento, corrigir imediatamente quando alguém está errado, exibir seu intelecto. Poucos estão dispostos a permanecer em silêncio, deixar o outro falar, ceder o protagonismo. Mas os estoicos compreendiam que o importante não é o reconhecimento imediato, e sim o impacto real no pensamento dos outros. Não importa quem leva o crédito, importa que a verdade seja descoberta. Na prática, isso significa fazer perguntas em vez de afirmações. Em vez de dizer, você está errado, pergunte, como você chegou a essa conclusão? Em vez de explicar por que algo está incorreto, pergunte, você pode me dar um exemplo disso na vida real? Não para ridicularizar, mas para provocar reflexão. Quando alguém é forçado a justificar suas ideias, começa a perceber suas próprias inconsistências. E se a conclusão surgir do seu próprio processo de raciocínio, ele não a rejeitará por orgulho. Marco Aurélio praticava essa humildade estratégica. Como imperador, sabia que impor sua autoridade não era suficiente. Ele precisava inspirar seus seguidores a pensar por si mesmos. Em suas meditações, ele menciona que aprendeu com seu mestre Sesto a importância de não parecer um mestre, de não impor suas ideias, mas de vivê-las e permitir que os outros as descobrissem por conta própria. Esse é o verdadeiro líder estoico. Não dita o caminho, ele o ilumina sutilmente. Aparentar ignorância é um ato de inteligência. Não significa não saber. Significa saber quando calar, quando perguntar, quando deixar que o outro chegue à resposta sem perceber que foi guiado. É a humildade de quem não precisa provar nada, de quem compreende que a verdade é mais importante que seu próprio reconhecimento. É uma estratégia? Sim. Mas também é um reflexo de uma mente disciplinada, uma mente estoica. Se realmente quer influenciar os outros, não tente convencê-los. Em vez disso, ajude-os a se convencerem por si mesmos. Número 6. O valor de reconhecer e admitir o que você não sabe. Não saber algo não é um defeito. É uma realidade inevitável. O que realmente importa é como reagimos diante disso. Muitas pessoas temem admitir sua ignorância porque acreditam que isso as fará parecer fracas ou incompetentes. Mas a ironia é que reconhecer o que não sabemos demonstra uma força rara. É um ato de coragem e humildade que, longe de diminuir sua autoridade, pode aumentá-la. As pessoas confiam mais em quem é honesto sobre suas limitações do que naqueles que fingem ter todas as respostas. Os estoicos compreendiam isso perfeitamente. Epicteto dizia que não se pode aprender aquilo que se acredita já saber. Ou seja, o primeiro obstáculo ao conhecimento não é a ignorância, mas a ilusão de conhecimento. Aqueles que se agarram a uma falsa segurança intelectual se fecham para a possibilidade de crescer. Admitir que não sabemos algo não apenas nos permite aprender, mas também convida os outros a fazerem o mesmo. Cria-se assim um ambiente onde a busca pela verdade se torna mais importante do que a necessidade de parecer inteligente. A psicologia moderna demonstra que esse princípio tem um impacto real na dinâmica social. Quando uma pessoa em posição de liderança admite que não sabe algo, ela gera confiança no grupo. Um estudo sobre autoconhecimento e cooperação mostrou que, quando um indivíduo reconhece suas limitações, os outros também se sentem mais confortáveis para fazê-lo. Isso não apenas evita erros caros causados pelo orgulho, mas também melhora a qualidade da tomada de decisões. Simon Sinek contou uma história interessante sobre isso. Durante uma reunião importante,
Ele admitiu abertamente que não entendia o tema que estava sendo discutido. Esse simples gesto encorajou outros a fazerem o mesmo. Se ninguém tivesse falado, o grupo teria aprovado o relatório. Ou seja, a honestidade evitou um problema muito maior. Muitas vezes, o silêncio não significa compreensão, mas medo de parecer ignorante. Mas quando alguém tem a coragem de quebrar essa barreira, liberta os outros para fazerem o mesmo. Marco Você tem que Aurélio, aprender a olhar um pro dos sol pra imperadores saber a mais hora, poderosos pô. da história, escreveu em suas meditações sobre a importância da humildade intelectual. Apesar de ter acesso aos melhores filósofos e estrategistas de sua época, ele nunca deixou de se questionar. Ele sabia que seu dever não era parecer infalível, mas tomar as melhores decisões possíveis. E isso só era possível reconhecendo suas próprias limitações. A verdadeira sabedoria não consiste em saber tudo, mas sim em saber quando calar, quando perguntar e quando aprender. No mundo atual, onde a imagem é tudo e as pessoas têm medo de parecer fracas, admitir ignorância se tornou um ato revolucionário. Todos querem parecer especialistas, todos querem opinar sobre tudo, mas os estoicos nos ensinam que o verdadeiro conhecimento não se constrói sobre a aparência, e sim sobre a autenticidade. Se você não sabe algo, admita. Pergunte e pesquise. Deixe que os outros te ensinem. Não há vergonha nisso. A vergonha está em fingir saber e, no processo, reforçar a própria ignorância. De uma perspectiva prática, isso significa que, diante de uma conversa ou uma decisão importante, não tenha medo de dizer não sei. Isso não é uma fraqueza. É um sinal de maturidade. É melhor um líder que busca a verdade do que um que apenas quer parecer no controle. É preferível alguém que faz perguntas antes de falar com certeza sobre o que não entende. E em qualquer área da vida, as pessoas que admitem sua ignorância estão um passo mais perto da verdadeira sabedoria do que aquelas que acreditam saber tudo. Sêneca dizia que o primeiro passo para corrigir um erro é reconhecê-lo. Funcionar bem. E isso também se aplica ao conhecimento. Não podemos melhorar nossa compreensão se partirmos da premissa de que já sabemos tudo o que é necessário.